Boa noite, pessoal. Quer dizer, boa noite para mim, né? Antes de tudo, quero lhe apresentar. Meu nome é Mafisa. Moro aqui quase 4 anos na Holanda. Eu sou uma imigrante. E eu resolvi fazer esse vídeo para vocês para contar um pouco da minha história, de tudo que aconteceu aqui. É uma maneira de eu me sentir, de eu desabafar também e também contar o que me aconteceu aqui e, e ser também uma fonte, uma porta-voz de uma informação que pode acontecer com os imigrantes, mas que às vezes a gente foi focada, que é o certo mesmo, focada a vir morar em outro país, a se integrar, a viver coisas bonitas, participar de outra integração, de outro mundo, que é a Europa, mas também a gente não se realmente a gente se prepara pensando sempre que tudo vai dar certo, que tudo vai ser daquela maneira que a gente está caminhando. Mas a gente sabe que o futuro a Deus pertence. E muitas coisas podem acontecer durante esse processo que a gente vai fazer. Isso não é preciso ser só em outro país. Acontece também no nosso país também. Só que no país que acontece as coisas do dia a dia, muitas vezes a gente está triste, passa por aquele obstáculo todo, mas você tem uma base de apoio, uma rede de apoio. E quando é em outro lugar, aonde você se encontra sozinha, aonde você tem aquela pessoa que trouxe você aqui, para vocês entenderem um pouquinho do que eu quero abordar aqui. Mas a minha história primeiro, eu vim morar na Holanda com visto de partner. O que é o visto de partner? Você conhece alguém de outro país e aquela pessoa que quer ter um relacionamento, um casamento, morar com você, ele tem que fazer tipo ele ser responsável por você em outro país. Foi o que aconteceu comigo. Eu vim aqui para a Holanda em 2019 e conheci um holandês. No momento, era de férias que eu vim visitar minha filha. Aquilo para mim foi só assim, conhecer, viver uma experiência boa, me divertir, tomar café, passear, essas coisas de turista. Só que a gente faz um plano, mas Deus faz outro. E essa pessoa que eu conheci, ele foi muito especial. De imediato nós tivemos uma conexão muito boa, muito positiva. Não vou dizer que foi amor, mas foi uma pessoa que eu me senti bem, senti feliz naqueles momentos que nós se conhecemos, passeamos, passei um mês de férias aqui, a gente passeou, ele me mostrando a cidade dele, essas coisas de que a gente, turista, se emociona em conhecer outra cultura, outros costumes, e sendo com uma pessoa que é aquela pessoa que está lhe dando atenção, mostrando um cuidado com você naquele lugar, nossa, não existe coisa melhor. Eu sei que nessas férias foi um mês, aí eu voltei para São Paulo, onde é a minha casa.
E o combinado era assim, não estava nada assim programado para vir morar aqui, até porque eu tinha meu trabalho, eu tenho minha família, eu não tinha assim na minha cabeça que eu queria vir morar aqui. Não era esse o meu sonho. Eu queria vir passear, porque minha filha mora aqui, meus netos moram aqui. Mas isso não tinha eu não tinha colocado na minha cabeça que alguém ia poder modificar os meus planos. Tipo assim, eu conheci ele, mas eu pensei que ia ser só férias. Passarinho. Eu estou conversando com meus. é, eu estou conversando com meus amigos, vamos dizer, meus amigos, a partir de agora, considero vocês como meus amigos. Aí então eu não vim, não fui assim, o objetivo era quando eu voltasse de férias, a gente se encontrar de novo, no próximo ano. Só que, como todos nós sabemos, aconteceu a pandemia. Sendo que eu vim em 2019 e o plano era voltar de férias em 2020. Mas estava tudo fechado, não tinha como eu vir, e aí lá se foi mais um ano. Só que ele falou assim, olha, eu não quero viver uma relação onde eu digo que eu tenho uma namorada e a namorada mora em outro país. Vamos decidir, você quer vir morar aqui? Eu vou me formar, vou fazer todo o processo que for necessário para você vir morar comigo. Futuramente a gente pode casar, se você não quiser casar, a gente mora junto. Eu vou ser o seu responsável por você aqui. Aí eu falei assim, tá bom, eu aceitei. De imediato não, mas como já estava a pandemia, todo mundo com aquela. Estava todo mundo assim, em outro momento onde ninguém sabia o que ia acontecer, o medo, as coisas que estavam acontecendo de desemprego e tudo, isso não foi o meu caso, mas estava mudando tudo. E aquilo me preocupou um pouco, até porque eu estava sozinha, mas eu tinha uma pessoa que estava me dando uma oportunidade também. Isso não era o meu caso, que eu estava em risco de perder meu emprego. No momento não foi nada cogitado, graças a Deus, minha patroa no Brasil, ela é uma ótima patroa e ela segurou as pontas sozinha. Aí eu fui e disse que ia pensar, mas não demorou, porque eu já estava realmente apaixonada. Estava envolvida mesmo, um sentimento de estar longe, mas com muita saudade, porque todos os dias nós se comunicava. Nós tínhamos um namoro que era presencial, era longe presencial, porque eu não, todos os dias eu sabia o que ele fazia, a hora que chegava, o que comia, a mesma coisa era eu, a hora que eu saía, a hora que eu chegava em casa. Nós vivemos um amor de 2 anos. Nisso eu fiz todo o processo para vir morar com ele aqui. E nisso não é fácil, é um processo difícil, até porque você não é só dizer assim, pega as malas e vem para cá e mora com um holandês. Não é assim. O que aconteceu? Eu tive que fazer um curso, umas provas, uns testes, que a gente estuda tudo isso. Depois, eu posso dar um esclarecimento sobre esse processo para quem está interessado, que ainda é novo nesse assunto de integração, de conhecer o namorado, mas não saber como é que chega o processo, como é. Eu posso até dar uma explicação. Mas aqui eu vou falar sobre a minha história que eu vivi com o meu marido. Aí
foi tudo isso que aconteceu. Aí ele se responsabilizou, mas eu tinha que fazer a minha parte, que era fazer, estudar, passar nas provas. Ele pagou todo esses exames. Nisso, eu tive que... eu passei em todas as provas que foi feita, fiz no consulado da Avenida, consulado holandês, que fica na Faria Lima. Passei, aí ele entrou com outro processo aqui. Esse outro processo era já para comprovar renda, se ele podia ficar, se ele podia trazer eu para cá. Ou seja, o processo não foi fácil, porque nesse tempo ele errou a documentação e tipo assim, ele perdeu a chance deu rápido vir para cá. Não foi. Ele fez um erro nas papeladas, foi preciso fazer novamente o exame, mas passei de novo, e nisso teve uma pessoa, que é minha filha, que ajudou a ele fazer o pedido direitinho, e ele foi aprovado, e nisso, nesse intervalo, você tem que, quando é aprovado, você recebe a resposta de um órgão aqui, chamado IND, que é o órgão que cuida do processo de imigrante, né, para dizer que sim, que a pessoa pode vir com visto ou não. Aí nisso aconteceu que ele comprovou renda, nós comprovamos que nós tínhamos um relacionamento, tudo foi ok. Aí eu tinha o prazo de vir em 3 meses, só que ainda estava no processo da pandemia. Ainda já estava fechando já aeroporto e tudo. Só que teve um aeroporto que ainda estava aberto, que era o de Paris, e nesse intervalo eu estava já com visto, né? Com o prazo que eles dão um prazo, até de 3 meses, parece. Aí eu fui, comprei a passagem, conversei com a minha patroa, graças a Deus ela entendeu e tudo. Aí eu vim, cheguei aqui no dia 13 de março de 2021. Aí começou a nossa história de amor, que é isso que eu quero contar nesse vídeo, como foi esse amor, esse casamento, esse marido, esse homem maravilhoso que eu tive o prazer de conhecer, que ele é meu marido, né? Ele é meu marido. E aí a gente começou. Não é fácil, não é fácil. O choque de cultura são muito diferentes. Foi o que aconteceu comigo e com ele. Mas nós tínhamos amor. Ele era uma, ele foi um homem maravilhoso, maravilhoso, aonde todos os dias eu me sentia uma princesa. Ele não era rico, mas ele era rico de amor, de dedicação. Ele cuidava de mim, ele sabia como me conquistar, ele sabia me deixar feliz, ele sabia me deixar fazer parte da vida dele aqui, e mesmo que eu tivesse afastada da minha família, do meu país, da minha cultura, ele soube transformar essa minha saudade que eu tinha no meu... Ele soube trazer para ele essas minhas inseguranças, esse meu medo, essa saudade, para me deixar feliz, que foi o que ele fez comigo. Aí nós começamos o processo, eu tinha que fazer prova, aí é outro processo que a gente tem que chegar aqui, você tem que se integrar em 3 meses, em 3 anos, desculpa. Em 3 anos eu tinha que me integrar. E a integração é o quê? É uma maneira que o governo entende que você está
aqui, vivendo na Holanda e querendo se integrar nos costumes, na sociedade. E ele não vê nada assim de graça. Você tem que fazer sua parte. O que é que eu tinha que fazer? Estudar, me integrar, procurar informação de como eu fazer essas provas. Tive ajuda, uma base muito boa que foi minha filha, ela me ajudou. A gente fez todo esse caminho de informação, ir na biblioteca, professores, e eu fiz também a minha parte, que foi estudar. Passei, não foi um processo fácil, que esse não é o assunto de agora, mas eu consegui passar. E sempre ele estava ali comigo. No primeiro teste que foi para fazer, ele foi comigo, ele ficou lá, ele me apoiou. E cada teste que eu fazia, ele era como se ele é que tivesse passado na prova. No teste, que é um exame de integração, né, que a gente faz aqui, o Hamburger exame. E ele ficava feliz. Ele mostrava que parecia que era ele que tinha passado nas provas. Por quê? Porque ele sabia que era muito difícil. Não é fácil um imigrante cair de paraquedas no lugar e você ser obrigado a fazer em 3 anos uma integração se integrar à sociedade. Você tem que sair lá fora, você tem que tentar conversar, você tem que se informar, você tem que saber um monte de coisas. E isso ele estava ali, comigo. E quando eu passava em um exame, ele ficava numa alegria. Ele ligava para os amigos, para a família, ela passou. Ele dizia, eu estou muito orgulhosa de você. Você é uma pessoa muito guerreira, eu não ia passar. Eu sou holandês, mas eu tenho certeza que eu não ia ter essa é, força de vontade que você tem, esse esforço que você faz. E eu fui, mas só que parece que quando a pessoa está do seu lado, essas coisas ficam pequenas. Que ele estava do meu lado, ele estava ali caminhando comigo todos os dias. Ele não era assim, uma pessoa muito assim, vamos dizer, inteligente modo de falar. Ele era um nativo, mas ele também ficava perdido, porque ele não sabia muitas coisas. E o teste realmente que a gente faz aqui é uma coisa que, para eles, isso é muito, muito difícil. Sendo eles daqui, eles acham difícil, imagine nós. Mas eu tinha aquela pessoa que segurava na minha mão e dizia, eu acredito em você, eu sei que você vai passar, eu estou aqui com você. Se você não passar, Lífate, que é querida, você faz novamente, eu pago de novo. E assim ele foi. Nós caminhamos, nós fizemos teste, e aí durante esse processo, nós não saía muito, porque eu dizia, eu quero passar, eu quero deixar logo isso aí livre, para nós poder começar a querer passear ou viajar, fazer alguma coisa junto até ir para o Brasil. Aí ele falou assim, tá bom, eu vou ter paciência. E aí, nisso, ele trabalhando, e eu comecei também a trabalhar para me integrar. Eu queria me integrar mais. Aí eu tinha 3 dias, eu ia trabalhar, mas foi assim, uma coisa assim de 3 anos que eu tinha dificuldade, mas estava feliz. Eu estava feliz porque eu tinha encontrado uma pessoa que me amava. Ele me amou, sabe? Aí, quando foi, começamos, ele, quando terminou todo o meu processo, eu me lembro que quando eu terminei mesmo os exames foi em junho. Só que nesse intervalo de junho de 2000, eu terminei em 2023, foi. 2000, não, foi 2023, foi. Aí
quer dizer, ainda faltava um ano para terminar a minha integração, foi. Ainda faltava ainda um ano. Eu terminei tudo muito rápido. Eu sei que quando eu terminei, aí ele já estava se sentindo uns problemas, assim, de cansaço. A gente ia fazer compra, caminhava uns 5 minutos, ele pedia para parar. E ele falava, eu acho que eu estou cansado, eu acho que eu trabalhei muito. Mas nisso não foi frequente. Um dia conseguia caminhar, um dia não conseguia, um dia começou a faltar no trabalho, um dia já não aguentava ir a semana inteira. Nisso ele foi afastado, mas até aí a gente não sabia o que estava acontecendo. E aqui a saúde ela não é preventiva como no Brasil. A gente, até nisso, em outro conteúdo eu posso explicar o que acontece aqui, que aqui não temos assim, o SUS do Brasil, ele é ele é tipo, vamos dizer, eu vou comparar assim, ele é um convênio daqui. Porque aqui todo mundo paga um convênio, mas o convênio não serve. Os médicos daqui, eles não fazem essa prevenção. Você está com dor, vou dar um exemplo. Eu estou com dor de garganta, quantos dias? Você está com quantos dias doente? Passa com esse sintoma? 2 dias, passa paracetamol. Não tem, eu estou com dor de ouvido, passa paracetamol. Eles não têm essa coisa de dizer assim, então vou passar para você ir atrás de um especialista no hospital. Não, é só quando tem uma coisa muito grave que você pode chegar lá e eles passar um encaminhamento para o hospital. Isso aconteceu o quê? Uns 4 meses. Junho, julho, agosto. Não, agosto, setembro. Uns 4 meses. Nisso ele foi ficando em casa, cansado, e todo o tempo dizendo, achavam que era estresse, a médica da família falava que era estresse, essas coisas assim. E eu não achava, eu falava, não, você é uma pessoa tão forte, não é isso, tem que ter alguma coisa. Qualquer sintoma que o corpo sente, tem que ter alguma coisa a mais, falava para ele. Só que ele, holandês, eles já são acostumados com a cultura dele, e essas coisas para eles são, se o médico falou, um médico tá com a razão. Só que um dia ele sentiu muito mal, ele vomitou. Nesse vômito, ele, não, ele sentiu primeiro o vômito, a gente foi no Hausarzt, que é o médico da família, e eles falaram que a gente tinha que ir no hospital. Ele passou um dia no hospital, fizeram um exame, e nisso constatou que ele estava com pedra nos rins e que ele teria que operar. Passaram uns antibióticos. Nesses antibióticos, ele tomou e estava indo tudo bem, passou a dor, não sentiu mais muita dor, nada, que ele também sentiu uma dor do lado da barriga. E esperando com um mês que ele ia fazer novo exame para saber se a pedra tinha diminuído. Se não tiver diminuído, teria que operar. E ele aguardou esse tempo, só que não chegou nem um mês. Ele começou a tomar os antibióticos, e você sabe, o antibiótico ele é bom, mas ele de uma coisa vai para outra. Foi o que aconteceu com ele. Ele tomou os remédios e um dia ele estava em casa. Não, eu estava até trabalhando e ele tinha ido trabalhar porque ele já estava se sentindo melhor. Aí ele mandou uma mensagem assim, olha, eu não estou bem e eu vou voltar para casa. Aí eu falei, tá bom, então compre isso, compre aquilo, passe no supermercado e compre isso pra gente jantar, tá faltando algumas coisas. Aconteceu que ele disse, tá bom, tudo bem. Só que quando ele voltou,
Ele disse que passou em uma lanchonete, num lugar, e comeu alguma coisa. E quando ele ligou, ele dormiu, quando ele acordou, foi vomitar, vomitou e era sangue. Aí ele mandou uma mensagem dizendo, olha, Lívia, eu não estou bem, eu vomitei, e mandou a foto para mim. A foto, e não era assim, eu achava que era tipo assim, ele tinha comido alguma coisa e no vômito tinha sido alguma coisa que vermelha. Eu não acreditei nem que era tanto sangue, né? Aí ele falou assim, mas eu já liguei para a Esmeralda e a Esmeralda chamou a ambulância. Eu digo, então tá bom, então eu tô indo para aí. Só que quando eu estava a caminho de casa, a filha dele ligou para mim e falou assim, ó, minha filha, vá direto para o hospital, que o papai já tá lá. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, eu já achei muito diferente a forma, porque da primeira vez que ele tinha ido, só foi feito os exames, mas não, dentro da sala do que ele estava, do quarto, não tinha tanto médico. Dessa vez era muito médico. Era enfermeiro. Um ia e voltava, o outro ia e voltava, um perguntava uma coisa, o outro ia, checava, fazia exame de urina, tirava sangue, e ficava aquela coisa que eu digo, não, tá acontecendo alguma coisa, tem que ter algum sentido nisso. Mas como eu ainda não entendia muito bem, aquilo para mim foi como se fosse tipo, para mim era assim, eu não entendo, eu não sei como é que funciona aqui, e isso pode ser que para eles é normal. Só que quando os médicos saíam assim, eu falava, tá normal? Meu marido, tá tudo bem? Ele, não isso é normal. É porque eles vão avaliar tudo. Depois, o médico falou assim, olha, explique para sua esposa que ela tem que ir para casa, porque você vai passar uma noite aqui para a gente saber realmente amanhã lhe dar o resultado dos exames. Aí ele me explicou o hospital próximo da minha casa, aí eu voltei para casa, mas até aí eu pensei assim, olha, agora acho que já vão operar ele do problema da pedra nos rins. Voltei para casa. Quando foi no outro dia, ele mandou dizer assim para mim, eu disse assim, eu já vou para aí. Ele falou assim, não, não venha, que a filha dele mora na Bélgica, ela voltou, ela veio e ela pegou e passou no hospital. E como ela é holandesa, né, e eu explicar para ela, eu digo, ainda bem que ela foi e lá vai explicar direitinho tudo. Aí ele falou, não, fique em casa que a Esmeralda vem me pegar e nós já vamos de carro para ir. Aí eu fiquei de boa, fiquei aqui esperando ele. Mas só que quando chegou, primeiro chegou minha filha e meu genro. Aí eu achei aquilo estranho, mas mesmo assim, como ele é muito querido pela minha filha e meu genro, eu achei assim normal que ela tinha vindo, porque sabia que ele ia sair do hospital. Aí, só que quando eles chegaram, já achei o rosto da minha enteada muito triste, ele quase chorando, e foi que ela já tinha explicado para minha filha o que estava acontecendo, só que eu não sabia, e a minha filha veio para mim me dar um suporte e para me explicar também, né? Aí descobriram que ele estava com um câncer no estômago, e que ele estava com um tumor de, parece 5 centímetros, que eles falaram. E aí agora, a partir dali, eles iam fazer os exames para saber se era benigno, né? Se saber, não, do câncer já sabia, não era nem que era benigno, não era que era fazer os exames para poder saber se ele tinha metástase. Aí ele fez a PET scan, localizaram 2 tumorzinhos no pulmão, desses 2
tumor, o médico ficou assim, achava que poderia ser, não estava, eles queriam saber se era metástase, eles não tinham assim uma certeza. Aí, só que quando eles fizeram novamente, uma semana depois, eles perceberam que um do tumorzinho, que estava, diz que o tamanho de um, eles que era muito pequenininho, já estava assim, tipo um caroço de feijão. Aí eles falaram que precisava fazer uma operação. Aí tudo bem, que ele falou assim, ó, a gente vai fazer essa operação, aí depois, você não vai mais operar do que você estava sentindo, que era a pedra nos rins. Em primeiro lugar, a gente vai tratar disso. E aí, depois, se a gente saber se operar, a gente vai avaliar de novo e vai saber se você pode operar ou seguir com a quimioterapia. Quando a gente saber certeza, realmente. Aí foi feito, disseram que fizeram a primeira operação e a gente ficou aguardando o resultado. Passou 2 semanas e nada desse resultado. Ele está se recuperando super bem em casa. Quando a gente voltou lá, não foi nenhum médico que veio, foi outro médico que veio dar o resultado, falando para nós que tinham operado, tinha tipo um direito, um tumor no lado direito e no lado esquerdo do pulmão. Então, era para ter tirado o lado esquerdo. Eles tiraram do lado direito. E o que era o esquerdo era o que era preciso, que era o que estava crescendo. E quando eles fizeram a PET scan, ele já estava maior ainda. E aí, eles com a cara dando uma explicação, tudo. Meu marido, como era um anjo, tipo assim, o médico falou, você precisa fazer outra nova operação, porque aconteceu que teve um erro e operaram o tumor que não era para ser, que era tipo assim, é como se fosse outro, um lento, que não ia incomodar naquele momento, mas o outro estava crescendo, que era esse. Ele concordou. Só sei que ele fez, em 2 semanas depois desse resultado que eles deram, não, uma semana depois ele operou de novo. Quer dizer, foi 2 operações. Aí, essa última operação ele já se sentiu mais, ele já vinha ficou fraco, ele ficou assim, fraquinho, né? Mas sempre pensando positivo, eu também. Aí nesse intervalo, ele falou assim, olha, que bom que agora a gente vai, depois dessa operação, aí a gente já vai fazer saber o resultado do que vai acontecer. E foi isso que aconteceu. Ele foi se recuperando. Quando a gente foi para saber o resultado, né, disse que estava 99%. Ele estava, esse tumor não ia voltar mais, não ia voltar mais. E agora ia dar um andamento à quimioterapia. Aí começou o processo, né, da quimioterapia. Fez a primeira ele se sentiu que eles explicam tudo direitinho, né? Explica o que vai acontecer, os sintomas que vai sentir, deram todo o que ia acontecer com ele. Nisso, o sintoma mais que ele sentiu era que ele não podia tocar em metal. E como era próximo da nossa casa, eu ia com ele, voltava com ele, e ali ele já ficava dentro de casa. Eu comprei uma luva para ele não pegar nada, porque ele não podia nem pegar em colher para comer, nem nada. E ele, como ele comia muito bem, eu digo, nossa, ele tá se recuperando, tá se recuperando. Só que nesse processo todo, ele
eu vou frisar assim, mais ou menos, quando a gente descobriu em 2000, em outubro, dia 6 de outubro de 2023, né, que ele tinha o, o, o câncer. E em dezembro ele fez a primeira operação, em janeiro ele fez a outra, em fevereiro de 2024 ele começou a fazer o processo da quimioterapia. Aí ele fez a primeira, aí ele falou assim, ó, querida, tá tudo bem, só que assim, como nós como você tá aqui, você já fez todo o processo, e eu sei que se você acontecer alguma coisa comigo, você nem tem direito de ficar aqui por causa da burocracia que vai ser. Então vamos casar? Aí eu falei, não, eu não quero mais casar. Eu falava assim para ele, ele falou assim, olha, você não entende, é, isso é bom para você, é uma segurança para você. Se você não casar, tudo vai ficar mais difícil para você. Aí eu concordei, ele ligou na prefeitura, marcou a data e tudo. Sendo que era em fevereiro, foi marcado por dia 12 de abril para a gente se casar. Aí, quando ele fez a primeira quimioterapia, segunda quimioterapia, na terceira que ele fez, era para fazer a outra na quarta, já era quase no próximo a semana do nosso casamento. Aí ele pediu uma semana de pausa. Nessa semana de pausa, aí a gente casou. Foi lindo o meu casamento, foi a coisa mais bonita, foi uma alegria a confirmação do amor, que o amor existe. Eu sei que o vídeo vai ficar muito longo, mas eu vou pausar agora e no próximo vídeo eu conto o que aconteceu.